Graça e paz, queridos irmãos. De fato, de verdade, a centralidade de um culto reformado é o momento em que a palavra é aberta, lida e explanada. Que o seu coração esteja envolto do poder do Espírito Santo, para que nada tire a sua atenção para aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. E, na verdade, eu quero começar a transmitir e pregar a palavra de Deus fazendo uma simples pergunta para você que está aqui nesta noite. Para o cristão, e isso eu digo para o cristão, aquele que nasceu de novo. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo enquanto caminhantes nesta vida, na sua existência? Qual é o maior desejo? Qual deve ser o desejo que cada dia da nossa vida nós temos como prioridade? É sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. E para conversar com você sobre esse que é o maior sonho e deve ser o maior desejo do cristão, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6, e caminharemos até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Palavra de Deus para os nossos corações. Atos dos Apóstolos é um livro histórico que foi escrito por Lucas. Lucas, além de ser médico, e Paulo vai testemunhar esta verdade chamando de médico amado, ele era um historiador. Na verdade, o primeiro historiador da igreja cristã. Lucas, ele vai registrar neste livro os 30 anos iniciais da igreja do Senhor, registrando o seu nascer, registrando o seu crescimento, registrando os seus acertos, os seus erros, o momento em que os seus líderes vão nascendo, surgindo, mas também registra a igreja que é perseguida. Registra o avanço desta mesma igreja, começando em Jerusalém, caminhando pela Judéia, indo até Samaria, e então rompendo as muralhas daquela nação e indo até o mundo, através de santos homens que, pelo poder do Senhor, pregaram a palavra em todo o canto.
Lucas registra esta belíssima e grandiosa história. Mas ele começa a sua carta, começa este livro, por assim dizer, com aquilo que é mais importante para a igreja, que mantém a igreja de pé, que faz com que a igreja avance em todo o tempo. Lucas começa o seu livro com Jesus, não narrando a sua morte, não narrando a sua via crucis, não. Lucas começa o seu livro narrando Jesus ressurreto. A partir do verso 3, nós vamos notar Lucas falando de Jesus, aquele que venceu a morte e que depois de ressuscitar, aparece aos seus discípulos amados, fortalece o coração dos discípulos, coloca aqueles discípulos que estavam desanimados no seu devido lugar, e não permanece 1, nem 2, nem 3 dias ao lado deles, mas durante 40 dias. Durante esses 40 dias que Jesus ressurreto esteve ao lado daqueles homens e daquelas mulheres, Jesus ministrou aos seus corações. Jesus colocou nos seus corações a missão que deveria eles continuar. A missão de levar o evangelho, a missão de viver uma vida para a glória de Deus. Jesus com os seus discípulos come, bebe, caminha, sorri, certamente ainda chora com os seus discípulos. E as suas palavras finais são diante da resposta da pergunta dos seus discípulos sobre quando seria a restauração de Israel. Jesus disse que a restauração de Israel, ela viria, não quando eles assim desejassem, mas seria uma realidade quando o Pai Celeste assim determinasse. E enquanto isso não viesse, enquanto isso não se tornasse uma realidade plena, aqueles discípulos precisavam viver uma vida para a glória, honra e louvor dele mesmo. Pregando o evangelho, testemunhando do amor de Deus a todos os povos, línguas, tribos e nações. Ele começa esse maravilhoso livro histórico com Jesus. O Jesus ressurreto. Mas o ápice desse primeiro capítulo, o ápice desse início do livro é a ascensão de Jesus. E é isso que os versos finais do texto que nós lemos narra. O verso 9, recitando o verso 9 mais uma vez, diz: dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Os discípulos estavam diante de algo estrondoso, de algo maravilhoso, algo que o próprio Jesus havia dito no passado, que ele seria elevado aos céus. Eles estavam diante daquela maravilhosa graça e perderam o tino. Enquanto eles olhavam, Jesus se esconde entre as nuvens, mas eles não percebem que Jesus não está mais à vista deles. Eles estão extasiados. E então 2 anjos se aproximam deles e olha para eles e diz: por que vocês estão olhando
para os céus. Jesus não estava mais ali. Jesus já havia ascendido aos céus, mas eles estavam com os seus olhos ainda fitos, esperando algo acontecer. Aqueles anjos então dizem a eles, da mesma forma que este Jesus subiu aos céus, da mesma forma, do mesmo modo, ele virá outra vez. Por que que aqueles anjos, diante daquela realidade dos discípulos, dizem esta palavra de que Jesus, do mesmo modo que subiu, voltará? Para que aqueles discípulos tivessem esperança, firmeza e fé. Jesus veio, habitou entre nós. Jesus voltou para o braço dos pais e está assentado à destra dele. Mas Jesus, ele voltará para o seu povo. A vida cristã repousa, gravita nestas três verdades. Jesus veio, Jesus voltou para o Pai, mas ele retornará para a sua igreja. É esta verdade que manteve a fé da igreja perseguida durante a história. É esta fé que fez com que aqueles homens e mulheres do passado, mesmo diante da oposição, mesmo diante dos falsos mestres, mesmo diante da morte, não voltaram os seus olhos para o passado, não voltaram os seus olhos para o mundo, mas permaneceram fiéis até a morte. Qual é o sonho? Qual é, no presente, o desejo que deve permear o coração de cada crente em todos os lugares do mundo? É o desejo, é o sonho de que Jesus voltará. É isso que deve mover o meu e o seu coração. O desejo de que Jesus volte, e ele voltando nos levará para si. A nossa conversa hoje, ela será conduzida por essas três verdades. Jesus veio, ele voltou para o Pai, mas ele retornará para nós. Toda a Escritura, todas as promessas sobre a primeira vinda de Jesus cumpriram-se quando ele nasceu na plenitude dos tempos, quando ele nasceu na cidade de Davi. Assim também todas as profecias de sua vinda acerca do seu retorno estão sendo cumpridas e se cumprirão à risca. Na sua primeira vinda, ele despojou-se da sua glória e em sua volta ele virá revestido de majestade e de poder. Na sua primeira vinda, ele veio como o servo sofredor, como aquele que veio dar a vida por aqueles que o Pai na eternidade escolheu. Mas na sua segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis, ele virá como Senhor dos Senhores, ele virá cheio de honra, glória e majestade. Na sua primeira vinda, Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Mas na sua segunda vinda, ele virá para julgar os pecadores, ele virá para vencer definitivamente a morte,
ele virá para lançar o inferno no lago de fogo e os demônios e aqueles que não serviram a Jesus. Na sua primeira vinda, ele veio e adentrou em Jerusalém, montado numa jumentinha. Mas na segunda vinda, diz o livro de Apocalipse, ele virá cavalgando num cavalo branco. Na sua primeira vinda, ele foi preso, cuspido, espancado. Ele foi pregado em uma cruz. Mas na sua volta, ele virá em glória para julgar as nações do mundo. Na sua primeira vinda, ele veio pessoalmente. Assim será quando ele voltar. Porque quando Jesus voltar, ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, poderosamente e principalmente gloriosamente. Naquele grande dia, o dia que deve ser desejado pela igreja, o dia que deve ser almejado pelos crentes, seus anjos serão a sua escolta, o arcanjo o seu arauto, e os santos, aqueles santos que morreram no Senhor, serão o seu séquito. Naquele dia, aquele dia glorioso, será para todos quanto arrependidos creram em seu nome. Será o grande dia, o dia da vitória plena da igreja do Senhor. Sabe por que eu estou lembrando isso a você? Porque nós precisamos focar, nós precisamos viver a nossa vida nesta espera graciosa da volta do nosso Senhor. Devemos viver a nossa vida aqui, os nossos anos, a nossa existência, almejando, acima de tudo e de todas as coisas, que Jesus retorne para a sua igreja. Porque vivendo desta forma, as adversidades, as ansiedades, as preocupações do presente século serão diluídas em uma paz perene em nossos corações. É por isso que aqueles anjos, diante daqueles homens e mulheres que ali estavam olhando para o céu, relatam a eles: aquele que foi, virá outra vez. Vivam a vida de vocês para a sua glória, para a sua honra, porque em breve, e não tardará, ele voltará. Esta verdade que foi transmitida pelos santos anjos do Senhor há mais de 2000 anos atrás, precisa ser a verdade que acalente o nosso coração. Eu quero concluir esta mensagem dizendo a você que devemos, por estas verdades, de que Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário para resgatar homens e mulheres que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas que ao terceiro dia a morte não pôde segurá-lo, não pôde vencê-lo. E sim, ele venceu a morte e ressuscitou. E que então, depois de 40 dias, ao lado dos seus discípulos, ele ascende aos céus. Esta verdade, que também este que ascendeu aos céus, que está assentado à destra do Pai, ele retornará.
e todos os olhos o verão, em todos os lugares do mundo, e todo o joelho se dobrará diante dele. Nesta noite eu quero dizer a você que, por sabermos que Jesus está voltando, e ele pode retornar em qualquer momento, a qualquer momento, porque as promessas estão sendo cumpridas. Você deve entregar a sua vida, o seu viver, o seu coração, a sua esperança, não ontem e nem amanhã, mas hoje. Você deve entregar a sua vida em suas poderosas mãos, porque ele está voltando. E naquele grande e maravilhoso dia, que será um dia abençoado para os que nele creem, estejam com ele e nós possamos ouvir da sua voz graciosa: vinde, bendito de meu Pai. Mas é hoje que eu devo entregar todo o meu viver, todo o meu coração, todas as minhas atitudes em suas mãos. É hoje que eu devo me comprometer com ele, em viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida de adoração e louvor, uma vida de testemunho, para que todo aquele que veja-nos possa glorificar a Jesus, o nosso Senhor. Hoje, e não amanhã, devemos nos comprometer com ele, integralmente, totalmente, nos entregarmos e vivermos para a glória dele. Sabe por quê? Porque aquele grande dia será um dia de bênção para aqueles que creem, mas será o mais terrível dos dias para aqueles que morreram longe dele, para aqueles que neste dia não tiverem vivido para a glória dele. O seu destino é a danação eterna, longe do seu amor e graça. E eu sei que todos nós desejamos viver e sermos alcançados por ele para vivermos eternamente ao seu lado. Assim como a expectativa da igreja dos primeiros anos, das primeiras décadas, dos primeiros séculos, foi a respeito do retorno de Cristo. Que nós vivamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e que nós vivamos para a glória dele, e que seja com o nosso louvor ou com a nossa oração, nós devemos fazer coro com João Batista, com João apóstolo, quando disse lá no final do livro de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus, esse maravilhoso Deus, nós cantamos, louvamos e bendizemos, seja o nosso desejo maior, estarmos ao seu lado, para sempre e sempre. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. Porque nesse mundo em que
As pessoas vivem sem esperança. As pessoas vivem vivendo apenas o presente dia, olhando apenas para aquilo que seus olhos naturais podem contemplar. Eu e você temos uma esperança, e essa esperança é viva. Essa esperança é Jesus Cristo. E só seremos plenamente, totalmente felizes quando Ele voltar e nos levar para morar com Ele. Querido Deus, desejado de minha alma, nos encontramos nesta noite aqui em Tua casa, sendo relembrados pelas Escrituras, que o Senhor veio, que o Senhor foi assunto aos céus, e que o Senhor voltará para a sua igreja, e na sua volta, no seu retorno, toda lágrima será enxugada dos olhos, a morte será tragada, o pecado terá seu fim, o inimigo da igreja terá a sua derrota final. Quando o Senhor voltar, o Senhor nos levará para si, e viveremos eternamente contigo. O veremos face a face, veremos o seu rosto, poderemos falar contigo, nos prostrar diante dos teus pés. Que dia glorioso será esse? Que dia glorioso será esse para a igreja? Mas que dia terrível será esse para os pecadores que viveram a sua vida longe do Senhor. Enquanto estamos aqui nesta espera, Senhor, encha os nossos corações do desejo de testemunhar, de pregar, de ensinar, de anunciar em plenos pulmões que Tu estás voltando. Encha-nos do Teu Espírito, para que priorizemos, Senhor, viver a vida para a glória de Ti mesmo. Somos Teus, e ninguém poderá arrebatar-nos de Tuas santas mãos. Queremos viver uma vida santa para a glória de Ti mesmo. Por isso, Senhor, fala poderosamente, por meio da Tua palavra, fala e continue a falar a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nossa mente e nosso coração é reavivado dia após dia. Nós oramos, e a nossa oração não é em nosso nome, mas no nome doce e glorioso de Jesus.